Vamos agora aprender a navegar por essas telas aqui. Vamos criar algumas telinhas e deixar esse menu aqui usual, né? Quando eu clicar aqui sobre nós, por exemplo, ele já vai me mandar para a tela de sobre nós. E vamos criar a estrutura também dessas páginas, beleza? Vamos criar a estrutura da home, que já está quase pronta. Sobre nós e contato do produtos, a gente vai deixar para uma aula no futuro aí, que vai ser quando a gente desenvolver de fato um site nosso, beleza? Que a gente vai passar por todo o processo do Figma até a conclusão do nosso site. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou entrar no meu, vou chamar aqui meu Lorem Y aqui para deixar esse textinho mais atraente. Então, eu vou gerar aqui um texto qualquer para mim, tá? Para fingir que de fato tem algum texto aqui. Vou remover a parte de produtos. Sobre nós eu vou deixar. E o contato também eu vou deixar. Aqui no meu textinho eu vou jogar esse texto aqui, certo? Vou formatar aqui meu HTML para ele ficar bonitinho assim. Beleza. Vou duplicar aqui essa linha aqui, esse parágrafo. Salvei. Beleza. Então ele está mais ou menos dessa forma aqui. Vou dar um espaçamento entre um parágrafo e outro, né, para a gente ter uma noção aqui. Venho aqui no meu estilo, certo? Vamos aqui no meu conteúdo e P. Vamos adicionar um margin bottom, que eu só quero a margem na parte de baixo de 16 pixels. Salvei. E beleza, temos aqui uma margenzinha aqui de 16 pixels. Vou adicionar um padding aqui também, tá? Para ficar mais fácil de ler, para ele não ficar tão colado no meu conteúdo. Nosso padding que a gente está dando por padrão é 20 pixels, então vai ser 20 pixels também, certo? Beleza. Aqui temos o nosso, vou remover também esse hover, né? Que esse hover não tá legal. Eu posso colocar até um azul, mas que seja um azul um pouco mais chamativo, assim, né? Que dê um destaque, que de fato aquele link ali tô passando por cima. Salvei, aqui ó. Tem um negócio bem bacana aqui que eu vou mostrar para vocês que eu lembrei, que é uma sombra. A gente pode adicionar um sombreamento como se fosse como se aquele link estivesse acendendo quando eu passar o mouse, né? Que é usar o meu text shadow, né? Ele vai adicionar um sombreamento no meu texto. Só que eu posso colocar cor nesse sombreamento. Ó, 0, 0, 10 pixels. E eu vou colocar aqui esse azul, só para a gente ver. Eu vou explicar o que são esses parâmetros aqui. Salvei. E, ó, percebe que ele deu uma clareada aqui. Posso vir aqui e adicionar um azul mais claro ainda, para deixar como se ele tivesse realmente brilhando. Ó, viu? E isso aqui significa o quê? Aqui é o eixo, né? Que é o eixo da minha sombra. Se eu colocar menos blur aqui, né? Se menos área, né? De sombreamento, vai ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar 2 aqui só pra gente ver. Salvei. Ó, percebe aqui que ele ficou o sombreamento entre todo o texto. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 4 pixels e salvar, percebe agora que ele jogou mais para o lado direito. Então o sombreamento veio para o lado direito. E aqui nós poderemos colocar aqui também 4 pixels da mesma forma. E percebe agora que ele vai ficar aqui, o sombreamento fica como se a luz estivesse vindo de cima, batendo aqui no elemento e fazendo a sombra na parte de baixo. Isso fica mais notável quando é uma cor escura. Então se eu vier aqui só colocar um preto, por exemplo, ó, parece que ele tem de fato uma sombra no meu elemento, tá vendo? Isso é bem legal. Bem legal. Vou tirar o underline também para a gente ter uma ideia mais bacana aqui. Ó,
viu? Dá uma ideia de 3D, né, no nosso texto. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, o tamanho da nossa sombra vai aumentar, ó. Então ela fica mais desfocada, né? E aqui eu posso, quanto mais eu vou colocando, mais ela vai andando para baixo, tá? E se eu colocar o valor negativo, ela começa a andar para cima. Vou voltar aqui uns 4 pixels também, só para a gente ter uma base. E vou colocar aqui meus valores negativos aqui. Salvei. E, ó, percebe que o sombreamento agora veio para cima, como se a luz estivesse vindo daqui e refletindo para lá. Então, ó, massa, massa demais. Vou deixar aqui talvez como 0 mesmo, tá? Vou deixar aqui a nossa cor. Cheguei aqui também. Aqui vamos deixar 10 pixels. E beleza, vou deixar esse sombreamento aqui que tá mais legal do que o underline lá, tá? Massa, beleza. Agora eu vou criar os arquivos responsáveis aqui para quando eu clicar aqui, ele tem que ir para algum lugar específico. No caso, a gente usa um index.html, né? Esse index.html, quando a gente for jogar esses arquivos lá para o nosso servidor, ele vai identificar aquela index como a página principal do seu site. Então, index.html a gente já sabe que é um padrão dos servidores para interpretar como a página padrão. Então, a gente está acessando aqui a index, beleza? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou, na verdade, copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ele me criou aqui esse index copy, que eu vou renomear ele para, qual era o nome? Sobre nós. Então, sobre traço nós.html. Salvei. Aqui no meu título, eu vou colocar sobre o código com... Ficou meio grande, né, esse texto, mas vamos ver como é que vai ficar. Sobre o código com caricat. Aqui nós temos o sobre nós, só que falta a extensão .html aqui no meu link, tá? Porque esse link ele vai me mandar para algum lugar. O href ele fala: o endereço que você vai é para esse. Então, se eu coloco barra e o nome do arquivo, ele fala para mim que é para esse arquivo que eu quero ir. O grande ponto aqui, eu vou salvar, vou atualizar, e a gente percebe aqui embaixo, ó, do browser, quando eu for passar o mouse em cima do sobre nós, percebe que ele usa ali o nosso file, // e coloca o sobre nós. E por um acaso esse não é o nosso sobre nós, né? O sobre nós tem que ser o sobre nós da index. Então, sobre nós. Esse que é o chato também, ó. Quando a gente tem muitos arquivos, a gente tem que passar por todos eles e alterar. Vamos supor que agora eu mudei de nome sobre nós para sobre mim. Então eu tenho que entrar em todos os arquivos e mudar esse link de sobre nós para sobre mim. Então, vou copiar esse sobre nós aqui. Vou colar aqui. Salvei. Atualizei meu browser aqui. Ó, e percebe que aqui tem um sobre nós.html. Só que ele não está respeitando essa URL toda. Então, quando eu clicar aqui em sobre nós, ele vai falar que ele não encontrou esse arquivo, porque na base do meu repositório de arquivos aqui, do meu sistema operacional, ele não encontrou esse sobre nós. Isso pode ser um erro muito comum que vocês vão ver aí. E como é que a gente faz para resolver isso? Nós vimos aqui e colocamos um ponto, porque agora sim ele está falando que este caminho vai começar da raiz do meu projeto, no caso que é agora do website. Então, começando da raiz do projeto, eu quero que você vá para sobre nós.html. Salvei. Vamos ver se sobre nós. Aqui eu vou colocar meu ponto também. Salvei. Atualizei. Beleza, temos aqui código com caricat. Percebe que quando eu clicar aqui, ele vai mudar esse título, mostrando pra gente que a gente mudou de página de fato. Então, ó, cliquei sobre o código com caricat e percebe aqui também que ele mudou para o sobre nós.html. Além disso,
o site ficou menorzinho, né? Por quê? Porque eu tava com zoom. Eu tava com zoom antes e esse zoom ele meio que é gravado apenas para essa tela. Quando eu for mudar de tela, ele muda o meu zoom. Ó, 175. Então vou clicar aqui e vou adicionar também meu 175 aqui. Quando eu for, agora eu preciso adicionar também, né, o meu index.html iniciando com um ponto no outro arquivo também. Então, ponto index HTML. Salvei, atualizei e já consigo navegar entre essas duas páginas tranquilamente. Percebe que o nosso texto muda, por mais que esse texto aqui não, porque a gente não mexeu nele. Se eu vier aqui no Lorem Y e mudar algum texto aqui específico, vou aqui no meu P, adicionei, dei uma arrumada aqui no meu código, salvei. Ó, vamos atualizar aqui. Ó, eu mudei para o home, né? Quando eu vier aqui para a página principal, ele já tem esse texto. Quando eu vier para cá, ele já tem esse outro texto. O bacana de você usar o CSS em um arquivo independente também é que se você alterar qualquer coisa nesse arquivo CSS, ele vai refletir para todas as minhas páginas que estão importando esse arquivo CSS. Isso aí é um ponto bem bacana, né? Ponto show de bola. E temos o nosso contato também. Vou fechar todas as minhas tabs aqui. Vou Ctrl C, Ctrl V, renomear para contato, tá? Aqui vamos adicionar nosso ponto, contato.html. Vou salvar, vou copiar na verdade esse href aqui e vou atribuir para todos os outros arquivos. Contato já foi, esse aqui ainda falta, beleza. Agora, para diferenciar, eu vou colocar aqui um fale com código com caricat. Então, salvei que, ó, já percebe. Aqui eu vou adicionar o meu zoom também para não fugir do padrão. Então, já percebe que o meu textinho ele vai mudando aqui. O contato eu vou fazer uma gracinha aqui. A gente pode adicionar um formulário, como a gente já aprendeu na aula de formulários também, como adicionar esses formuláriozinhos aqui. Então, field set, temos também o nosso legend, fale comigo. E aqui nós temos um input text, type na verdade, input type text com name, que vai ser nome, que vai representar o nome da pessoa que está entrando em contato, né? Eu vou colocar um placeholder, informe seu nome. Vou remover aqui a barra lateral para ficar mais fácil da gente ver. Vou copiar esse camarada aqui, vou colar. E-mail, eu preciso saber o e-mail da pessoa que está me mandando essa informação para que eu possa me comunicar com ela, né? Então, e-mail, informe seu e-mail. Copiar novamente aqui. Não, eu acho que nome e e-mail já está ok. Agora vamos fazer aquele campo text area, né? Onde a pessoa vai realmente digitar o texto, né? A mensagem que ela quer passar. Então, text area com name, mensagem, tá? E salvei. Tá faltando uma coisa aqui, que é o nosso botão. E percebe que o nosso formulário ele ficou inline, né? Ele continuou seguindo a linha. Eu quero que ele quebre a linha toda vez que tiver um formulário, né? Um item do formulário. Eu vou colocar uma div, tá? Para ficar mais fácil da gente ver. Eu posso fazer dessa seguinte forma, div e div. Se eu salvar, a gente vai perceber que ele continua na mesma proporção,
só que quebrando a linha, né? Só que eu não quero fazer isso, eu quero dar uma estilizada nesse formulário aqui. O que eu vou fazer? Vou remover essas divs que eu criei. Então, removendo. Beleza, formatar aqui, bonitinho. Salvei. Vou deixar aqui. E lembre-se que o estilo da página a gente mexe lá no CSS. Então, faltando aqui o nosso placeholder e falta um botão também de enviar, né? Vou clicar aqui no meu placeholder. Informe sua mensagem. E aqui o meu botão. Button. Enviar mensagem. Com o type submit, que eu quero submeter esse formulário. Salvei, atualizei. Beleza, percebe que ele está aqui tudo um do lado do outro. Agora a gente vai organizar isso aqui via CSS. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um ID, tá? Chamado formulário contato. Beleza? Copiei. Vou abrir aqui o meu CSS, tá? Que todo mundo tá usando esse CSS aqui. Então, vou pegar meu CSS compartilhado e vou trabalhar em cima dele. Eu quero estilizar primeiro o que? Meus inputs. Eu quero que o meu input ele chegue a proporção da tela todinha aqui, né? Que ele ocupe o espaço de 100% do pai dele. Então, vou vir aqui colocar input com o width de 100%. Agora eu estou definindo uma largura do meu input. E com isso, a gente percebe que ele cresceu 100% aqui. A mesma coisa eu quero com o meu text area. Eu posso fazer o que aqui? Posso vir e colocar uma vírgula, falando que eu também quero que o text area entre nessa mesma regra do meu input. Salvei, atualizei, beleza. Já percebe aqui que o meu text area também tá. Só que percebe aqui do lado que o meu input ele passou um pouco da conta. Por quê? Porque por padrão o meu input ele tem um padding e o padding ele se soma com a largura. Como assim? Se eu colocar aqui um padding de 10 pixels e salvar, você percebe aqui que ele passou 20 pixels. Por quê? Porque ele pegou 100% do pai, certo? E ele tem mais 20 pixels que acrescenta nesse tamanho. Então ele meio que passa ele para de respeitar o tamanho do pai e passa por cima dele e já era. Como é que eu faço para resolver isso? Tem um camarada chamado box sizing border box. Ele vai ignorar o padding e vai continuar com os mesmos 100%. Então, atualizei e percebe aqui que ele agora sim ele respeita o tamanho do pai. Eu vou remover esse padding aqui, vou deixar só um pouquinho, tá? Vou colocar aqui os meus 6 pixels de padding. E outra coisa, tá um muito colado do outro, né? Como é que eu faço para resolver isso? Vou jogar uma margem bottom de quanto? 10 pixels. Vamos ver, salvei, atualizei, beleza, ó. A gente já tem um espaçamento aqui de um para o outro. Eu quero colocar também um espaçamento aqui nessa linha aqui, né? Que essa linha ficou muito grudada com os meus campos aqui do meu formulário. Então, já vamos aqui no meu formulário traço contato, adicionar meu padding de 20 pixels, salvei. Percebe que o espaçamento usado da forma correta, ele dá toda a diferença no site, né? Ele deixa o seu site mais organizado. Se não tivesse esse espaçamento, se esse texto ficar grudado aqui, acaba que o seu site já não fica mais com aquela cara legal, né? Então, é muito importante a gente usar essas técnicazinhas aí para deixar que o nosso site seja mais legível. Então tá aí, já temos nosso formulário de contato,
Temos aqui nosso sobre nós, algumas informações aqui. Posso adicionar aqui também para a gente seguir um pouco da nossa semântica. Vamos aqui no sobre nós. Vamos adicionar aqui um parágrafo H2 agora, né? Porque o H1 a gente já está usando aqui. Então, H2 é história. Vamos lá. Sei lá, como foi criado. Não sei. Veio qualquer coisa na cabeça aqui. Salvei. E percebe agora que a gente já tem uma formatação de texto mais bacana, né? Ó, a gente já tem o nosso título pai aqui, já temos os nossos subtítulos aqui, informando cada bloco de parágrafos. Enfim, temos aqui o nosso site já navegávelzinho, bonitinho. Você já dá para ver que você já consegue desenvolver o seu próprio site aí só com esses parâmetros, né? E as próximas aulas aí a gente vai desenvolver um site do zero, usando o Figma até o nosso site final, que vai ser o nosso portfólio, beleza? Então nos vemos lá.